Bom, vamos começar então o nosso último momento, infelizmente, deste evento que aconteceu. E antes de chamar o Dr. Humberto, que vai apresentar o professor Hamilton, eu não tenho como não dizer que quando eu era estudante já assistia ao professor Hamilton nestes mesmos eventos que a Ana estava presente, sem nos encontrarmos, alguns em Santa Catarina, que também tinham Edmundo, e todo mundo, enfim, né, a Frane, o Lênio, e nos eventos também no Rio Grande do Sul, naquele momento, com a ideia do direito alternativo, eu ainda universitário, o professor Hamilton me marcou de tal forma que eu me recordo do trecho que ele leu quando fez a abertura de uma palestra específica. E foi um trecho do livro Terra, do Sebastião Salgado, um dos primeiros livros do Sebastião, e trazia ali um prólogo que falava justamente dos vulneráveis, dos expropriados e do direito. E ao final se terminava que se queria um direito que ouvisse essas vozes, essas pessoas. Lógico que eu não estou reproduzindo a íntegra. Era um texto do José Saramago, que à época era vivo. E o professor, não bastasse toda a escola que ele fez, todos nós que o vimos em algum momento, o lemos em outros momentos, ele ainda conseguia motivar em nós que o assistíamos os ideais mesmo de transformarmos a realidade por meio do direito. Então, professor, eu pessoa, não poderia estar mais feliz em receber o senhor aqui hoje. Sou de uma gratidão imensa que eu não posso nem expressar em palavras, porque a sua presença significa que o nosso trabalho tem algum sentido à frente à Escola da Defensoria Pública. Eu convido o querido colega Dr. Humberto, defensor do júri, que já deu aula na escola e sempre também aceita os nossos convites. Agradeço todo o seu carinho sempre com a escola e também comigo, e esteja aqui sempre conosco, porque a sua presença é extremamente importante. Ele vai fazer, então, uma apresentação mais formal do professor Hamilton. Boa tarde a todos, defensoras, defensores públicos, magistrados aqui presentes, membros do Ministério Público, assessoras e assessores. Primeiro, agradecer à doutora Patrícia Elias Cosurino pela honra que me dá em saudar e apresentar o nosso ilustre palestrante. Peço licença, professor Hamilton, eu fiquei muito encantado, eu digo, com relação ao currículo do senhor, pela riqueza dos trabalhos produzidos. E aqui eu o saúdo, inclusive pela temática. O professor Hamilton Bueno de Carvalho é doutor honoris causa pela Faculdade de Ciências Sociais de Florianópolis, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, da Associação dos Juízes para a Democracia e do Conselho Científico do Instituto Latino-Americano de Altos Estudos na Colômbia. Professor visitante em cursos de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal. Dentre muitas obras da autoria do professor, algumas se destacam pela própria temática. Dentre elas, Magistratura e Direito Alternativo, Direito Alternativo em Movimento, Direito Alternativo, Teoria e Prática, Aplicação da Pena e Garantismo, escrito juntamente com o professor Saulo de Carvalho. Reformas Penais em Debate, também com o professor Saulo de Carvalho.
Garantismo aplicado à execução penal, escrito em parceria com Henrique da Rosa, Rony de Brito, Rafael Pinheiro Machado. Todas pela editora Luminunes. Senhoras e senhores, professor Hamilton Bueno, convido a comparecer à mesa e desde logo lhe passo a palavra para falar aos defensores públicos com a temática o papel do defensor público penal, o defensor de um contra todos. Professor, o senhor tem a palavra. Vamos ver o grau de suportabilidade do povo, né? Já estão aí há bastante tempo. Imagino eu. Quando a Patrícia me ligou, convidando para vir aqui, eu não tive dúvida nenhuma na hora, eu disse, vou. Eu tenho uma profunda relação afetiva com a Defensoria Pública. Eu me sinto em casa entre os defensores. E não estou pegando nenhuma defensora. Não pode ter pensado, não estou fazendo médico com nenhum defensor, não estou. É que, na verdade, assim, eu acho que a Defensoria representa o novo. Vamos lá, Roberto. A gente sabe ao que não veio o Ministério Público. A gente sabe ao que não veio o Judiciário. Nós já sabemos ao que não serve a polícia. E a questão que me surge nesse novo é uma profunda questão, né? Para que serve a Defensoria? Nesse espetáculo terrível do Judiciário que nós passamos. Eu aposto. O apostar nesse sonho do novo é um descrédito pelo velho bolorento que aí está. Nesse processo de crescimento que é dolorido, que a gente sabe do sofrimento que se tem na Defensoria Pública, né? Que é a demonstração de que a Defensoria é útil, está sendo útil, que a gente termina se questionando, quem tem interesse numa defensoria frágil, sem as garantias? São os defensores do velho. Somos nós que representamos as instituições antigas. Então, eu não tenho assim muito claro sobre por que dessa minha ligação com a Defensoria. Talvez pelo tempo da magistratura, que eu vi o desenvolvimento da magistratura, da Defensoria no Rio Grande do Sul, enquanto juiz, e até o momento que eu saí, que na realidade gaúcha, eu não tenho dúvida nenhuma de que as pessoas são muito melhor defendidas pela Defensoria, mas incomensuravelmente melhor defendidos pela Defensoria do que por advogados constituídos. A sofisticação do trabalho. Talvez esse seja o perigo que representa a Defensoria. Ora, já se viu agora esse esgualepado, esse povo fedido, nojento, sendo defendido dignamente. As viúvas do antigo rejeitam isso. E uma das formas de rejeitar é tentar segurar os avanços, as garantias, a independência, a possibilidade do seu orçamento. Então eu estou contente de estar aqui com vocês. Aquela mulher está tirando foto, ela está me atrapalhando. Para com isso. Então, estamos aqui para conversar com vocês. Tu falou dos livros, os livros mais interessantes meus são os últimos que você não falou.
Aliás, o meu último livro tem um trabalho com a defensoria, mesmo porque, Patrícia, eu tenho até elaborado curso para defensores públicos, de como enfrentar essa estrutura num novo olhar, especificamente com o olhar da defensoria, que eu trabalho nesses últimos livros meus. Então, não é discurso, assim, essa minha relação com a defensoria. Então, estou contente de estar aqui, embora meio cansadote, que eu estava antes em Curitiba, e já que nós somos íntimos, né, eu vou confessar para vocês, eu tenho feito muito mais palestra do que sexo. Muito mais. E o terrível é que as pessoas dizem que eu sou bom de palestra. Né? Talvez assim eu pudesse assim começar. Seria talvez se eu pudesse, talvez eu pudesse começar e terminar com a palestra e talvez dissesse só isso para vocês e embora eu acho que já estaria satisfeita a minha presença, né? O Nietzsche diz assim, uma certa altura, se eu pudesse colocar isso na testa do defensor público, né? Ele diz assim: o mais repugnante animal que encontrei entre os homens, eu o denominei de parasita. Esse não queria amar e, no entanto, queria viver de amor. Roberto, somos nós. Na nossa estrutura burocrática, nós queremos viver do amor. Queremos todas essas garantias, até vale refeição, vale escova de dente, vale chinelo de dedo. Ou seja, nós queremos viver do amor e não queremos amar. Não queremos servir a cidadania. Esse é o mais repelente dos homens para Nietzsche. Que o defensor público não seja esse ser repelente. Que as garantias que vocês estão conquistando, do salário que vocês estão ganhando, não seja exclusivamente para comprar bolsas Fendi, mas sim dar uma autonomia de entrega na luta para aqueles que não têm poder. O custo social é extremamente grande. Ou seja, nós, sociedade civil, estamos sustentando vocês não para vocês sejam burocratas, repugnantes burocratas. Aqueles que querem viver do amor, mas não querem amar. Centralizando, né, eu vou falar do defensor penal, que é o tema, mesmo porque eu não acredito numa teoria geral do direito. Eu acho que direito penal não é direito de família, que não é direito do trabalho, que não é direito militar, que não é direito societário, que não é direito militar, só tem em comum o nome direito. Ou seja, o defensor, o sujeito que trabalha no direito penal, trabalha com uma lógica completamente diferente das outras lógicas. Nós que trabalhamos, principalmente quem trabalha no judiciário, sabe a esquizofrenia que ocorre quando os caras inventam o ridículo direito penal trabalhando com a lógica do direito civil. É uma loucura. São institutos absolutamente diferentes. É que o defensor penal, ele é um cara diferente. Mas por quê? Quem é ele, o defensor penal? Eu definiria, Humberto, o defensor penal como o grande odiado. Eu não vi jogar flores. Não vi jogar flores. Por quê? Quando ocorre um crime, há uma notícia de um crime do sujeito. Contra esse sujeito, eu tenho toda uma estrutura policial do Estado, bem ou mal organizada, corrupta ou não corrupta. Essa polícia, vocês sabem, que necessita encontrar culpados. Tenha ou não culpados.
Ela precisa encontrar culpados para dar uma satisfação à sua autoridade burocrática na estrutura interna e dar uma resposta para essa coisa que tem na sociedade civil aí que nós sabemos. Contra esse cara, eu tenho toda uma estrutura do Ministério Público que, como regra, também necessita buscar culpados. Aqueles que se dizem defensores dos bons contra os maus. Eles têm assim, essa capacidade de estabelecer um bonzômetro, quem presta e quem não presta, né? E separa a sociedade entre bons e maus. O Nietzsche tem uma expressão fantástica que ele diz assim: o dia que eu encontrei o homem bom, eu tive nojo da humanidade, porque normalmente o dito homem bom é um hipócrita. E é aquele que durante a semana quer fazer com que os ciganos não fiquem na rua e no domingo ele perde o emprego porque foi ladrão. Esse é o homem bom. Contra esse cara, Roberto, eu tenho toda a estrutura do Poder Judiciário, com os juízes, na sua maioria, que se entendem como fazendo parte integrante do aparato de segurança do Estado. Eles não sabem ainda o que é ser juiz. Eles não passam pela racionalidade deles, que juiz é um sujeito defensor das garantias do cidadão, seja ele quem for, seja qual o delito cometido. É um continente ético, mas os juízes, moronamente de Moro, estão nessa vinculação louca, na perseguição criminal, estabelecendo uma relação simbiótica com a acusação, que tu já não sabe quem é que julga e quem é que acusa. Contra esse cara, eu tenho uma imprensa sedenta por sangue, com a tesão pela dor, com o gosto pelo sofrimento das pessoas. Contra esse cara, eu tenho toda uma sociedade civil neurotizada. Para a defensão desse cara, eu tenho um. Amigos, eu tenho um que é o defensor. É aquele que ousa defender o um contra todos. E esse que ousa defender o um contra todos começa a sofrer preconceitos da própria sociedade. 2, começa a sofrer preconceito entre os próprios advogados. 3, começa a sofrer preconceito entre os próprios defensores públicos. Em alguns lugares, os defensores estão reclamando do número de defensores públicos que estão na vara da execução criminal, defendendo esses bandidos quando podem estar na vara de família, por exemplo. Ou seja, parece que a atuação desse defensor ela é única. Agora, tu imagina, amigo, se esse defensor, que é o único que está do lado dele, e vocês sabem disso, nega fogo. Desaparece toda a possibilidade de uma defesa digna para os esgualepados. Esse é o peso que está em cima do defensor público. Por isso que eu acho que a defensoria pública, principalmente a criminal, não é para qualquer um. Mais direto, não é para qualquer bunda mole. Segundo, tentando começar a palestra, o Nietzsche, um chamado, né? Primeiro chamado, né? O Nietzsche tem um aforismo que eu acho fantástico, que ele diz assim: a justiça apresentou-se diante de mim, daí quebrei os meus ídolos e fiquei com muita vergonha. Eu submeti-me a uma penitência de olhar para onde meus olhos não queriam olhar, e lá levar o amor. A justiça se apresentou diante de mim
E eu quebrei os meus ídolos todos, tudo aquilo que eu sabia sobre justiça, e fiquei com uma vergonha insuportável da justiça. Vai no presídio que tu constata isso, que tu vai te envergonhar da justiça. E tu tem que quebrar os teus ídolos, toda a tua formação, e olhar aonde os teus olhos não querem ver, que é aquele sujeito que está lá. E lá levar o amor. Chamado segundo. Nietzsche, ele contesta Darwin, né? O Darwin diz que é uma seleção natural da espécie, né? E vai sempre cada vez melhorando mais. E o Nietzsche diz assim, não, para, isso é uma idiotice. A vitória é dos fracos, do espírito de rebanho. Os idiotas se unem e destroem os melhores. A idiotia unida, meus amigos, jamais será vencida. Vejam a nossa realidade. O espetáculo de como os idiotas unidos conseguem fazer, Roberto, o que nós falávamos. É a vitória da idiotia. O Nietzsche assim, para aí, Darwin, tu é um idiota. Os idiotas são a maioria, o espírito de rebanho é a maioria. E parece que nós temos que ter... Vejam só como eu estou com vocês, que eu estou tão elétrico, vocês estão vendo? Será que é porque eu trepo pouco? Não sei, rapaz. Vamos lá. O exemplo aí para dar, meus amigos, assim, de como, trazendo para a nossa realidade, de como a idiotia vence, né? O exemplo que nos ajuda. Todos os caras dizem, tu vai perguntar para todos os caras, para a imprensa, para os professores de direito, professores de direito penal, para a sociedade civil, tu pergunta para os caras assim, qual é a causa da criminalidade? O que todos vão te responder? Oi? É impunidade, não é isso? Todos não dizem isso? A mãe de vocês não diz isso? O motorista de táxi não diz isso? Aquele deputado que tem um programa no fundo da tarde que bate um tambor não diz isso? Um cara inteligentíssimo, uma sofisticação intelectual fantástica. O cara bate o bumbo. Vou botar esses vagabundos na cadeia. Que essa é a solução que os caras encontram. Ou seja, a idiotice une e estabelece e forja um senso comum. Ou seja, eu tenho, vejam só, meus amigos, como esse discurso é tão louco, né? Que eu tenho um fenômeno complexo, absurdamente complexo, que é da criminalidade. Estamos de acordo? Nós não damos conta do problema da criminalidade. Estamos de acordo? Por sua complexidade. Nós não sabemos o que fazer com o delinquente, com a delinquência. Não sabemos. Mesmo porque o homem fundantemente, ele é violento. Talvez nós vamos conseguir superar o problema da violência quando nós conseguimos um outro tipo de homem, que nós deixamos de sermos esse humano que está aqui. Porque é constitutivo a todos nós. Ou seja, nós não sabemos o que vamos fazer. O cara que conseguir solucionar o problema da criminalidade, o cara vai ganhar o prêmio Nobel. Estamos de acordo? Mas o idiota sabe a resposta. Porque o idiota tem resposta para tudo. O idiota não consegue conviver com a dúvida. Ele tem um problema complexo, percebam só. Ele não sabe o que fazer com esse fenômeno complexo, porque ele não dá conta, ele não cabe em nós. Nós temos algumas hipóteses. Eu tenho um fenômeno complexo que eu não dou conta. Mas eu, como eu quero dar conta do fenômeno complexo que eu não sei como dar conta, o que eu faço? Eu reduzo a complexidade e aproprio verdades do senso comum e dou respostas simplificadoras a um fenômeno complexo. E ficamos repetindo essa babaquice toda, que não tem sentido nenhum. Tu pergunta para o cara assim, tá bom, o problema da criminalidade é a impunidade. Me demonstra aí um trabalho de campo no mundo que prove que a panpenalização diminui a criminalidade. Não tem.
Ou seja, é o viver da mentira. O cara termina, é isso, essa característica, assim, o cara não consegue dizer o nítido assim, nós temos que ser humanos para nos permitir algumas ignorâncias. Mas o idiota não consegue conviver com isso, nessa simplificação. Esse dia aconteceu lá em São Paulo, acontece todo dia. Um jovem lá matou um outro jovem, possivelmente drogado, matou o cara, talvez, nós sabemos disso, ele talvez matou nem sabendo por que matou. Não é isso? Nem sabe. Vai perguntar para o cara não consegue. Não consegue dar explicação. Porque ele não sabe. Ele não sabe. E matou lá o jovem, daí perguntar para o filósofo Alckmin. Alckmin, qual é a solução do problema? O filósofo Alckmin levanta do alto do seu grau de conhecimento e diz assim, o problema, nós temos que reduzir a maioridade penal e aumentar as penas. De uma criatividade fantástica. Nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém... Sabe o que eu fiquei pensando? Faz 30... O Roberto faz 30 anos que eu estou... Então eu não descobri, rapaz, o filósofo Alckmin sabe, está solucionado o problema do mundo. Bueno, meus amigos, e não adianta vir os dados e provar que tudo isso é mentira. Porque nunca se puniu tanto nessa porcaria desse país. Hoje nós somos o terceiro país que mais pune no mundo. A ONU está dizendo, pare de punir tanta gente. Nós não punimos tanto que não sabemos onde vamos colocar os caras. Estão murados um em cima do outro. 40 e poucos % dos caras estão presos por prisão provisória. No Rio Grande do Sul, nos últimos 10 anos, a população aumentou 3%. A população carcerária aumentou 125%. Mas o idiota diz que o problema é a impunidade. E a idiotia é tão forte que nós não podemos sequer discutir com eles. Porque as categorias mentais não suportam a dúvida. Tu não vai conseguir convencer os caras. Porque esse senso comum tem que ser destruído, não sei como. O Derrida fala assim, né? Que não se combate o senso comum, que é a forma mais baixa de captação conceitual, que é o saber, por ouvir dizer. Não se combate ela se nós não conseguirmos combater as fontes que geram o senso comum. E eu acho que o que gera o senso comum entre nós, operadores jurídicos, é o caos universitário, né? As faculdades de direito, como uma fonte de imbecilização fantástica. Estão de acordo? Lembra lá quantos professores se salvam lá na sala de aula de vocês? Os caras que passaram no concurso, como regra, foram aqueles caras que ficaram computando dados, sabe? Né? Coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados. Daí ele coleta tanto dado, pergunta para ele o que tu vai fazer com esses dados. Ele não sabe, porque a sua formação é para coletar dados. E o concurso não pode aferir o quanto tu sabe, tem que aferir o que tu faz com aquilo que tu sabe, que é uma coisa completamente diferente. E o bobocão é aquele que a gente sabe, passa 5 anos coletando dados, passa 5 anos na faculdade, não come ninguém. E tira o primeiro lugar no concurso. E vira a vez. E vai julgar os caras. Esse cara deve ter uma raiva dos outros que transam, fantástico. Fora nós, né, Roberto? Vamos acertar uma coisa. Os idiotas são os que estão lá fora. Por coisa assim do destino, os gênios são aqui dentro, que somos nós. Tá? Então nós ficamos legitimados a falar dos caras lá fora. Eu estou falando deles, tá? Bueno, agora tu imagina que são categorias mentais que o Kuhn vai dizer, né, que elas são de tal forma esclerosadas que tudo que aparece como novo pinta como exótico. Daí tu vai falar, por exemplo, em abolicionismo, esse cara é exótico. O cara não sabe o que é isso, não consegue digerir isso. É mais ou menos assim. E o exemplo é do sábado. O sábado é meu filho. É uma das poucas vezes que eu trepei na vida, nasceu o sábado. Por isso que esse livro, nós temos muitos livros juntos. O exemplo é do sábado. O exemplo é do sábado. Imagine assim, imagine que nós hoje estivéssemos numa aula, no pós-graduação,
no curso de defensores do Islã. Claro que não ia ter mulheres, né? Mas vamos fazer de conta que estivesse lá no Islã, eu estivesse fazendo uma palestra, e eu propusesse a descriminalização do adultério feminino. Estamos de acordo para nós que não dá nem para discutir a hipótese de criminalizar o adultério feminino. Feito? O cara que propõe isso para nós vamos mandar internar o cara. Estamos de acordo? Agora lá no Islã, hoje, não é 2 milênios atrás, hoje, que é um crimezinho razoável, né? Que a pena é a morte sob apedrejamento. E eu propondo a descriminalização desse tipo penal. Os caras vão me apedrejar. A categoria mental dele não suporta. Os caras conservadores vão sair dizendo, mas agora é a família, e a segurança jurídica, as mulheres agora vão poder trepar. Porque exatamente é isso. É o medo que o homem tem da mulher exercer a sua sexualidade. Por isso que exercer a sexualidade dela é crime. Por isso que hoje no Islã 100 milhões de mulheres têm o clitóris cortado. Tu não consegue buscar. Hoje nós pensarmos em outras hipóteses aqui, o discurso é mais ou menos desses caras do Islã. Vai gerar uma insegurança social. O que nós vamos fazer com esses vagabundos, essas vagabundas, essas mulheres sem respeito, vão destruir a sociedade. Isso se passa quando a gente tenta discutir algumas hipóteses descriminalizadoras, que é esse medo do novo. Bueno, vou começar a palestra. O Milton Santos, que foi, parece que, o maior intelectual brasileiro, que carregava os preconceitos terríveis, né? O Milton Santos. Era comunista, era negro, era nordestino. Ele dizia, o Milton Santos, que a função do intelectual é sempre causar desconforto, é causar mal-estar, é causar indignação, é causar perturbação. O destino do intelectual é sempre a guilhotina. A intelectualidade é a proposta do novo, da destruição das velhas garantias que se tem na busca de uma outra vida com outras possibilidades de dignidade, né? Tanto que os mais criativos, vai dizer o Nietzsche, os mais criativos são os mais odiados, porque eles são os aniquiladores mais radicais. Nós não suportamos o criativo. Tanto que o Nietzsche diz em outro momento assim, que nós pagamos, vocês têm que ser meus testemunhas nisso, nós pagamos caro pelas nossas melhores virtudes. Quanto mais defensores dignos nós formos, mais nós vamos sofrer resistência. Sabe uma forma de você não sofrer resistência? Seja cooptado pelo poder. Lá com o Roberto, tu nem precisa da audiência, da presença, tu nem recorre, tu é um grande filho da puta, o promotor que está junto também é um grande filho da puta, o juiz é um grande filho da puta, e estoura no negrinho, esgolepado, fedido. Essa resistência da criatividade do defensor. Bueno, mas vamos lá. Eu acho assim, que nós, para entender o direito, eu estou convencido, eu acho que tem que sair de dentro do direito. O direito dentro dele mesmo ele fica esquizofrênico. Para Platão assim nasce a filosofia no momento que eu consigo me admirar. Eu estou falando em direito penal, vai nascer o meu olhar filosófico o dia que eu olhar para o direito penal e não aceitar o direito penal, que eu me admirar dele. O Aristóteles, ele vai dizer que eu tenho, que nasce a filosofia quando eu fico espantado
quando eu quero vencer as minhas ignorâncias. Mas Nietzsche parece que fala melhor da filosofia. Ele diz, o Nietzsche, que nasce a filosofia o dia que Tales de Mileto, lá na antiga Grécia, foi para o mar, e Tales de Mileto olhou o mar, e pela primeira vez na história, uma pessoa olha para o mar e vê água. Antes de Tales de Mileto, as pessoas viam obra dos deuses. Era o metafísico. No dia em que a pessoa olha para a coisa e vê o que a coisa é, não o discurso que se faz sobre a coisa, nasce a filosofia. Eu quero olhar o direito penal com vocês, meus amigos, tentando ver o que o direito penal é e não o discurso que a academia idiotizante faz pelo direito penal. O meu sonho seria estabelecer uma desilusão. Ou seja, eu não gostaria eu quero conversar com vocês não sobre o direito penal, mas não sobre o discurso dele, sobre aquilo que justificou até hoje. Ou seja, eu queria, como elemento histórico, ver o direito penal prisional do que ele é na nossa realidade e tentar destruir isso e tentar criar alguma coisa nova. No fundo, é assim, eu gostaria de destruir, abalar uma adoração idiotizante que nós temos pelo direito penal. Vamos lá. A primeira questão é assim, nós podemos discutir o direito penal tentando entender o direito penal sem discutir o poder? Vamos lá, meus amigos. O direito penal, ele não existe algo metafisicamente, ele não existe fora da realidade, não existe algo eterno no direito penal. O direito penal é algo histórico que alguém faz em determinado momento da história. Que nós poderíamos acabar hoje com todos os crimes que tem no Brasil. É só acabar com o direito penal. O crime não existe. O crime ele é feito por alguém. Ele é feito pelo poder. Alguém, em determinado momento, tendo poder, diz o que é crime e o que não é crime. Na nossa realidade está bem claro isso. Os cunhas da vida dizem o que é crime. A Dilma da vida sanciona, que é o poder executivo. E depois vem o judiciário e aplica esse treco. Há uma vinculação terrível do direito penal com o poder. E o direito penal nasce do poder. Ele é feito com o poder. Sem o poder não existe o direito penal, meus amigos. Não existe. A gente tem a ideia de achar que existem crimes que são eternos. Mentira! O trabalho do Lévi-Strauss é assim. O trabalho que ele fez é assim, ele queria saber quais eram os crimes culturais e os crimes naturais. Para eles, crimes naturais eram os crimes que sempre existiram no curso da história, e os culturais são aqueles que vão mudando no curso da história. O Lévi-Strauss chegou à conclusão de que todos os crimes em determinado momento da história foram permitidos. Tudo. Só teve um, que é o que estabelece quando o homem sai do estado de selvageria e entra no estado de civilização, que é a proibição do incesto, que Freud fala no Totem Tabu. Quando o homem se priva de violentar as relações de isonomia com a sua própria família. Nesse momento é que estabelece que o homem sai do estado de selvagem. Parece que esse é o único crime eterno. Ele é tão eterno que ele sofre uma repugnância geral, inclusive na comunidade dos delinquentes. Estão de acordo? O cara entra no presídio, o cara assaltou, não sei o que, o cara é o cara. Feito? Se o cara é estuprador, o que acontece com ele? Ou seja, há uma rejeição de todos. Bom, mas poder, mas temos que conversar sobre o poder. Mas o poder, existe o poder sem vassalos, sem obedientes, sem vacas de presépios, sem submissos? Não. O poder, ele tem por característica, todo ele, a essência do poder é ser arrogante, é desrespeitar o outro, é estar acima do outro, é ser
prepotente é mandar. O poder necessita impor a sua verdade. O poder necessita ter a verdade única. O poder precisa mandar. O poder tem que estar acima do outro, senão ele não é poder. É da essência do poder ser arrogante. Todo o poder. Vão trazer para o judiciário? Não precisam nem conversar. Não precisam nem conversar. O poço de arrogância que é o judiciário. Ou não? É uma teificação dos caras. Vocês viram em Brasília, na semana passada lá, tem um idiota de um juiz que botou um aviso na parede que quando ele entrasse na sala os caras tinham que ficar de pé. Era psicopata. E é coisa do poder. O poder, ele tem que estar acima dos outros. O poder não é parceiro. O poder manda. Tanto é, Roberto, que toda nossa decisão é assim, diante do exposto, determina isso. É um ato de destruição de alguém. E, na verdade, é assim, o Bauman vai dizer que todo poder precisa de verdade, e o poder absoluto precisa de verdade absoluta. O poder opta por uma verdade e determina qual é a verdade de todas as pessoas. Senão, ele não é poder. Por isso, né, meus amigos, que toda a construção do garantismo, a partir do Luigi Ferraioli, ele parte de uma visão do direito penal, ele parte de uma visão pessimista do poder. No Ferraioli, todo o poder tende inexoravelmente ao abuso. Então eu tenho que ter o direito como limite ao poder, porque o poder tende inexoravelmente ao abuso. Porque da sua essência, o locus do poder ele é abusivo. Então ele parte desse pressuposto que o poder é abusivo. Eu vejo diferente. Eu não parto do pressuposto que ele é abusivo. Eu parto do pressuposto que ele é abusivo. Que é da sua essência do poder é abusivo. Se ele não for arrogante e prepotente, ele não está acima do outro. Ele não é poder. O poder tem que mandar. Ele não respeita o diferente. Quando tu dá a tua sentença, nós não respeitamos o diferente. Nós estabelecemos uma verdade. Não há uma possibilidade de uma democracia no poder. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amigos, é que nós temos que sempre desconfiar do poder. O defensor público tem que desconfiar do poder, porque o poder tende inexoravelmente ao abuso. Que o poder sempre quer impor a sua verdade. Ele quer castrar o diferente. Ele quer punir, ele quer destruir, ele quer se vingar, ele quer inocular as pessoas. É da essência do poder ser mau. Talvez por isso o Maffasoli dizia que a esquerda jamais deve chegar ao poder. Porque quando ela chega ao poder, ela fica igual. Ele diz, o Maffasoli, que a esquerda tem que quase chegar ao poder. Porque daí ela pode ter um mecanismo de pressão. Por isso, o defensor não pode chegar no poder. O poder do defensor é não ter poder. Se ele tiver poder, ele vai ficar igual aos outros. Vai ficar igual a nós, Roberto. Tem se dito, né, que o poder corrompe. Mas não é isso, não é isso. Os psicanalistas estão dizendo que o poder não corrompe ninguém. O cara já era corrupto anteriormente, né? O Frei Beto diz assim que o poder desvenda o corrupto. Mas, na verdade, eu acho que o Juremir tem razão. O Juremir diz assim que o poder esquizofreniza as pessoas, Roberto. O poder deixa as pessoas loucas. Esses dias foi no Piauí. O merda de um juiz lá chegou atrasado no aeroporto, prendeu todos os caras da TAM porque o avião não esperou ele. Imagina a cena da boneca, a crise de bichice que deu nele. O avião saiu, eu prendo, de fiapo, né? Aquela viadagem
histérica, né? No Rio Grande do Norte, esse dia o imbecil do desembargador deu voz de prisão lá pro garçom porque ele botou gelo no copo dele. O caso do juiz do Eike Batista. Eu, quando eu vi aquele troço, eu digo, ih, tem mecanismo aí confuso. Tem coisa, tem psicopatia nisso. E eu vi aquele troço. Eu digo, pô, como se desenvolveu? Eu digo, mas vocês imaginaram o ciúme que o cara tinha do Eike Batista? Pô, viu a pinta do Eike Batista, né? E a pinta do cara. O Eike Batista pegava luma. Sabe quem era a mulher do cara? Uma juíza. E a gente sabe, né? Quando nasce, Deus pergunta, quer ser bonita ou quer ser juíza? E aí tu pega o que o cara fez, veja só, do grau, Roberto, olha o grau de infantilização. O grau de infantilização é fantástico. O que ele fez? Ele pegou os altinhos do outro. Quando a gente é criança, a gente tem ciúme do amiguinho que tem os carrinhos, o que a gente faz? A gente pega os carrinhos, o cara pegou os carrinhos do outro sem passear. Viu só o grau de infantilidade do cara. Até que apareceu uma mãe, né, a Nancy Andriga, a Fátima, né, que chegou lá, caçou ele, está suspenso, não vai pra casa, não vai pegar mais saltinhos do bandido, tu vai ficar em casa e castigo, e caçou o cara lá. É que o poder volta para o homem bom. Ele era um homem bom, queria o bem da sociedade, estava com o dinheiro lá. Lembra o dinheiro que ele furtou das partes, que tinha no cofre do escritório dele? Esse é um homem bom. Mas é que o poder, ele te deixa numa loucura que tu te sente legitimado a fazer tudo, até prender o cara da... O Nietzsche diz assim: paga-se caro por chegar ao poder. O poder imbeciliza as pessoas. Ele diz assim: o grande demônio do homem não é a necessidade, não é a cobiça, é o amor pelo poder. E ele vincula, o Nietzsche, o poder com a crueldade. Ele diz assim, que o cruel desfruta o supremo gozo do poder. É um gozo no sentido freudiano. A tesão dele é pelo poder. Ele estabelece que normalmente esses homens que buscam a grandeza são homens maus, que eles precisam da grandeza para se suportarem na sua infelicidade. O feliz não precisa disso. Quem precisa disso é o desgraçado, o incompetente, o impotente, que o gozo dele está fora do lugar. Ele diz assim no Nietzsche, a uma certa altura, que o meu grito de virtude se erga contra tudo que tem poder. É que o poder, meus amigos, para ser poder, tem que cada vez mais ter poder. Ele necessita cada vez mais do poder para se manter no poder. Ou seja, no momento que o poder não quer mais poder, ele deixa de ser poder. Por isso que essa loucura que o FHC tinha de manter no poder, fazer aquela confusão toda que o Lula tem. Ele precisa do poder, para sobreviver, ele não consegue sair do poder. O momento que ele perde a sua força de potência, ele deixa de ser. O que eu estou querendo dizer para vocês é que o poder não é amiguinho dos direitos humanos. Amigos, o poder não é amiguinho dos direitos humanos. O Marcelo Sena, um belo juiz paulista, ele diz que o problema do poder é que o poder é sempre de direita. Toda a construção histórica dos direitos humanos foi tentando limitar os abusos do poder. Quando você quer o contraditório, o que tu quer? Quero controlar o poder. Estamos de acordo? Quando eu exijo a ampla defesa, o que eu quero? Quero controlar o poder. Quando eu exijo a fundamentação da sentença, o que eu quero? Eu quero controlar o poder. Quando eu estabeleço a publicidade, eu quero controlar o poder.
Talvez o mais importante de todos seja a publicidade. Por isso que vocês nunca viram notícia de um juiz não ter torturado um réu. Não pensa que é por falta de vontade. Não. A gente conhece outros, se puderem. Eles não conseguem fazer isso porque a porta da audiência está aberta. Está ali o estagiário, está o senhor do cafezinho, está o promotor, está o defensor. É o que não acontece na polícia. Então, nós precisamos dessa publicidade. Vamos carregar agora, vamos tentar diante. Então, assim, o meu pressuposto teórico do garantismo, que o Ferrari fala, então, que o direito é um sistema de garantias para proteger do poder que tende ao abuso, para mim, o poder ele é absurdamente abusivo. Eu não acredito no bom poder. Eu estou falando de qualquer tipo de poder. Estou falando do poder do pai, do poder do professor, do corregedor, não é? da diretora da escola. Todo o poder. Tende. Daí eu chego no direito penal. Se eu tenho assim, esse nojo do poder, eu tenho um nojo insuportável do direito penal. Eu sou abolicionista. Eu retomo a Tales de Mileto. O direito penal, embora tenha um discurso de como limitação do poder e a proteção do cidadão, fala os Zaffaroni, esse pessoal todo, para mim tem o seu discurso. Para mim, o direito penal é a face mais cruel do poder, que elege os indesejados para destruir. É isso que o direito penal faz. Eu odeio o estuprador. Feito? Eu não sei o que eu vou fazer com o estuprador. Eu tipifico a conduta dele para destruir o desgraçado. A função do direito penal é excluir os indesejados. Eu tenho nojo de algumas pessoas, eu não posso matar. Ao menos na nossa realidade. O que eu faço? Eu mantenho eles presos, para destruir os caras. Ou seja, é um poder que tende inexoravelmente ao abuso, que estabelece quais são os caras indesejáveis. Ou seja, são os cunhas da vida, os tiriricas da vida, que estabelecem apenas suas consequências nessa loucura que nós estamos sabendo que existe. E todo o poder, meus amigos, todo o poder ele é mentiroso. O poder necessita de mentira. O poder tem que mentir que está fazendo o melhor para as pessoas. Quem diz isso é o Heidegger. O poder é da essência do poder. Mentir. Mentir que está fazendo o bem. Eu fico pensando assim, na última eleição da companheira Dilma com o Aécio, tá? Você imaginou se colocasse lá o detector de mentira? Tudo mentira. É que o poder precisa da mentira. O poder, ele é cafajeste. Eu estou gritando nisso porque é um lugar onde vocês transitam. Vocês estão em cima dessa navalha de um poder castrador que quer destruir algumas pessoas que vocês têm o dever de proteger. Como é que eu vou andar nessa linha? E mesmo porque o direito penal não tem, mesmo do ponto de vista, não tem o menor significado, Roberto. Porque o problema do direito penal é numa construção sistêmica. O direito penal, ele chega sempre tarde. Amigos, o direito penal não pode fazer nada pelas vítimas. Quando o direito penal chegou, a mulher já foi estuprada. Quando o direito penal chegou, já aconteceu o roubo. O direito penal não pode fazer nada pelas vítimas. Nada no sentido ético que eu estou falando. Vamos lá. Daí os caras, vamos ver o que os caras querem dizer do direito penal. Os caras dizem assim, nas teorias, vou bem rapidinho assim, os caras da prevenção primária, os caras dizem assim, que da prevenção secundária, que o direito penal causaria medo, né? Que só a existência do direito penal as pessoas não cometeriam crimes. Feito? Ou seja, as pessoas se borram de medo. Ah, isso é crime, então eu fico louco de medo e não cometo crime. Que é uma mentira. O direito penal nunca atemorizou ninguém. É um idiota o cara que pensa isso. Tanto é que nós estamos aumentando as penas toda semana. Toda semana. Não causa medo em ninguém. A Raul
diz assim, que a lei penal funciona para quem não precisa da lei penal. A Laura é uma professora de Barcelona. A Laura diz assim, se ela estivesse aqui, por que razão vocês não cometem o crime de estupro? E hoje está largado o crime de estupro, não é? Por que razão vocês não cometem? Não dá para dizer que é por falta de vontade. Tanto não é falta de vontade que isso vai aparecer no sonho. Nós seguramos a vontade. É aquilo que estava falando, que eu falei antes do Levi-Strauss. Ninguém de vocês vai ser idiota o suficiente para me dizer que não comete o crime de estupro que está escrito no artigo 213 do Código Penal. Vocês vão me dar razões éticas. Vocês vão me dar razões morais. Estamos de acordo? Nós respeitamos os outros. Para nós o 213 funciona. Porque nós nunca vamos praticar o crime do 213. Pode acabar com o 213 que nós nunca vamos praticar o crime do 213. Para nós não adianta. Para o maníaco do parque, adianta o 213? Também não adianta, porque ele vai praticar o crime tendo ou não o 213. A não ser que eu seja idiota o suficiente para pensar que o maníaco do parque, e esse é o discurso dos caras, do medo, né? Que o maníaco do parque está andando lá na Avenida Paulista, sábado de tarde, não tem jogo do Corinthians, ele está caminhando, mas o que eu vou fazer de tarde? Eu vou estuprar. Daí ele sai, pega a mulher, baixa as calcinhas, tira o sutiã, e ele se lembra, meu Deus, é crime hediondo. Regime integral fechado. Daí ele brocha. Ele diz, tu precisa acreditar nisso para acreditar que o direito penal causa medo em alguém. Aliás, o Nietzsche diz assim, que só há limite interno, e não existe o limite imposto de fora. Só há o limite se você internalizar de ti para contigo mesmo, seria o tema de outra palestra, o limite. Porque a gente sabe que esses que estão na ilegalidade são aqueles que não conseguiram, por alguma coisa, internalizar o limite. Não inocula. Daí os caras dizem assim, não, mas daí o discurso de alguns promotores, que eu acho fantástico, né? Ele diz assim, não, mas enquanto ele está preso, daí não comete crimes. É inocular, né? É uma mentira. Os caras cometem crime aos montes dentro do presídio o dia inteiro. Mas o Estado cafajeste comete crime estupidamente o dia inteiro, quase nos presidiários. É que o grande violador dos direitos humanos no presídio é o Estado. É tão cruel que os caras lá dentro do presídio comandam os crimes fora. É uma elite pensante que está lá reunida 24 horas por dia comandando o que acontece fora. Ou seja, é uma mentira. E o problema da mentira é que quando você acredita na mentira, você vai viver na mentira. Você acredita que o problema da impunidade vai solucionar o problema? Tu acredita nisso, tu vai viver nisso. Daí tu vai querer o quê? Condenar cada vez mais as pessoas, botar mais gente presa preventivamente, tu quer aumentar os tipos penais, tu quer reduzir os direitos, a garantia dos direitos da defesa, porque tu acredita na mentira e tu vai viver na mentira. Como louco. Louco. Nietzsche diz assim, existem pessoas, a gente sabe que montanha não muda de lugar, mas tem pessoas que veem as montanhas mudando de lugar. Vai no hospício que eles estão lá. O cara que acredita no direito penal, com esse discurso, é uma questão de fé, não de prova. E a fé, ela basta por si mesma. Ela não suporta a racionalidade. Ela não suporta o debate. E depois os outros dizem, né? Ou seja, não inocula o cara. Daí é um troço fantástico, né? Daí os caras é para recuperar. Né? Que é a maior baboseira que tem, né? Vou recuperando, né? Acontece todo dia, né? Todo dia. Recuperando. E eu havia muito assim, nas promoções e dos despachos dos juízes, dizia assim,
O sujeito teve a oportunidade para se recuperar no presídio central e não aproveitou a oportunidade. Roberto, os caras não dizem isso, Roberto. Manda a mãe dele para lá. Manda o filho dele para lá para se recuperar no presídio central. O discurso da recuperação é um discurso que serve para o juiz aplacar a sua consciência. Ele não pode dizer assim dele para ele mesmo: eu estou colocando no presídio para ter ralado, desgraçado. Eu tenho que mentir para mim mesmo que eu estou botando ele para ser recuperado e ele não aproveitou a possibilidade de recuperação que eu dei nele. Percebe o mecanismo da defesa? E a recuperação faz com que você creia na bondade do carcereiro. Né? O carcereiro é tão bom, preparado em psicologia, filosofia e tal, que ele tem o poder de transformar os bons em maus. Porque carcereiro é uma contradição em termos, né? O carcereiro não pode ser bom porque ele é carcereiro. E o cara, nós terminamos acreditando na boa vontade do carcereiro. O carcereiro recupera as pessoas. Amigo, a gente faz 20 anos de análise, eu fiz 25 anos para tentar mudar e não consegui. Tu não muda as pessoas. O Nietzsche diz o seguinte, que mudar uma pessoa é a tarefa impossível. Tu só muda uma pessoa se tu mudar o passado dessa pessoa. Porque eu sou o meu passado. Para eu mudar aqui, eu sou os 2 livros que eu li, minha angústia, meu sofrimento, toda essa viadagem que eu passei, as mulheres que eu tive, as mulheres que eu não tive, todo esse rolo que constituiu esse Hamilton. Para mudar esse Hamilton, tem que mudar o passado, que é o impossível. Tu não muda as pessoas. Mas o cara fica acreditando que tem que dar o carcereiro, que o cara lá no presídio central vai ser recuperado e vai mudar. O cara é um imbecil. Nós aprendemos isso na faculdade. Como nos fazer de idiotas? Daí, meus amigos, o Nietzsche diz assim, que eu acho fantástico, ele diz assim: o que revolta no sofrimento não é o sofrimento, o que revolta no sofrimento é a falta de sentido no sofrimento. E botar o cara no presídio para sofrer, se tivesse um sentido, beleza. Mas o que revolta é tu fazer as pessoas sofrer sem sentido nenhum. Aliás, a gente sabe qual é o sentido. É piorar. Porque a única coisa que a gente sabe que o presídio faz é um fator criminoso. Tu bota o cara no presídio que tem um grau X de periculosidade. Lá no presídio, na instituição total, a gente sabe a partir de Foucault, ele adquire a periculosidade da instituição total e tu larga ele do presídio X mais Y perigoso. Em todos os países do mundo. Em todos os presídios do mundo. Inclusive nos presídios da Suécia. A não ser daí, sobra para os caras, Roberto. Sobra para os caras. Patrícia. Sobra para os caras o discurso da vingança. Olho por olho, dente por dente. Daí tem pergunta, mas não se sustenta isso, né? O Estado tem o direito de ser delinquente, de ser vingativo. O Estado, como reserva ética, pode ser cafajeste. O Nietzsche diz que a vingança é o que nos aproxima dos animais. Que nós começamos a ser humanos a partir do momento que nós acabamos com esse nosso vício de nascença, que é da nossa animalidade, quando nós botamos a vingança fora de nós. Tanto que o Nietzsche ele vai dizer que termina que quanto mais humanos nós formos, nós mais desenvolvemos a capacidade de perdoar. É jogar a vingança para fora, que é o problema da vítima. Por isso que eu sempre considerei inconstitucional a figura do assistente à acusação. Porque a vítima, como produto do ressentimento, ela quer apenas uma coisa: vingança. O Nietzsche tem uma expressão que eu acho fantástica nele, que ele diz assim: quando eu ouço as pessoas gritando justiça, eu ouço dizerem: eu quero me vingar. Não é isso?
prisão, meus amigos, assim, ninguém conseguiu, tem 300 anos a prisão, ninguém até hoje conseguiu justificar racionalmente a prisão. Ninguém conseguiu dar um sentido. Amigos, ninguém. Mas ela está aí, né? A gente sabe, o Pavarini que diz, como eu falei antes de vocês, que é um fator criminógeno, apenas isso. A ideia do sábado é que a gente pudesse, quem sabe, salvar, esquecer do crime e salvar o criminoso. Amigos, a gente tem que esquecer de coisas na vida para poder suportar a vida. Estamos de acordo? A gente não suporta, tem coisas na vida. A gente tem que esquecer. Porque a vida é uma merda. A vida tem sofrimento. Morre o pai, morre a mãe, o filho fica doido, o filho morre. A gente fica broxa, vocês ficam broxa. A vida é um terror de sofrimento que tem, e a gente precisa esquecer disso, mesmo porque existe sofrimentos que não têm culpados. Que o ressentido tem assim a ideia, eu sofro, logo alguém tem que ser culpado. É o neurótico. No caso da Boate Kiss, por exemplo, lá em Porto do Rio, morreram 300 pessoas, tá? Uma merda, né? Daí os caras estão querendo achar culpados. Eles têm culpado. Aconteceu na vida. Sempre fizeram os fogos. Naquele dia, o fogo explodiu, pegou por acaso num fio desencapado, pegou naquele fio, pegou fogo, caiu onde o extintor de incêndio não estava funcionando. Naquele dia, a filha não queria ir na boate, a mãe mandou para ir na boate, essa mãe já ficou com uma culpa terrível, insuportável. Acontecem coisas na vida terríveis que não tem culpado. E o sofrimento é da essência da vida. O Nietzsche diz assim: eu odeio as pessoas que não sabem perdoar. Que é bem cristão, né? Deixa eu pular aqui. Vamos lá agora, daí, nessa não crença, Patrícia, não você é um café para mim? Estou morrendo de vontade de um café. Não gosto de dar de café. Vamos lá então. Bom, mas aí vem, eu faço toda essa idiotice desse discurso, mas a pena está aí e o direito penal está aí. O que nós podemos fazer nesse discurso, né? Nesse encontro com o direito penal, de tentar olhar o direito penal, de tentar alguma mudança que nós podemos fazer? Eu acho assim que a primeira coisa é a descoberta que nós estamos no momento que Nietzsche chama de o grande vácuo. Nós somos perdidos. Nós não sabemos o que vamos fazer. Quem sabe o que vai fazer é o Moro. Ele tem resposta. Feito? Os caras que querem, esses sabem, esses não tem dúvida. O Alckmin sabe. Agora, nós não sabemos o que vamos fazer. Estamos de acordo? Que é a crise que chama o Grande, né? Que quando o velho morreu e o novo não nasceu ainda. Nós estamos meio perdidos. Nesse momento que o Nietzsche chama de grande vácuo, né? Talvez, o que poderia assim conversar com vocês são alguns talvezes. Obrigado, querido. Alguns talvezes. A gente pudesse pensar assim, o direito penal como limite ao intolerante máximo, a não a qualquer intolerante. Reduzir o direito penal. O direito penal é tão terrível, é tão sofrimento que não pode ser banalizado. O direito penal não é para uso de droga, não é para aborto, não é para estelionato, não é para furto em supermercado, não é para omissão de socorro. O direito penal, sabe que essa coisa nojenta tem que ser para coisa muito séria. Não serve, não pode ser para qualquer um. Nós estamos lá com os caras, por furto, 30 e tantos %, os caras usando droga, porque todo usuário de droga termina sendo um traficante, uma relação simbiótica, é uma merda. Os caras, nós estamos lá botando, e os caras estão lá, são esses caras, né, que nós estamos falando, são 3 grupos de furtos, de roubo e uso de droga. Então parece assim, eu acho assim, que talvez o nosso problema, meus amigos, é que eu acho que nós nascemos póstumos, que nós nascemos fora do tempo. É a expressão que o Nietzsche usa, né?
Parece uma nação fora de época. Nós não estamos suportando essa época. Nós não estamos suportando esse sofrimento que as pessoas estão tendo. Vamos lá. Talvez, assim, se nós pudéssemos, como defensores, lutar para uma política de redução de danos para que as pessoas sofram o menos possível. É mais ou menos assim, meus amigos. A nossa atuação como defensor. Carinha, coleguinha, já que tu vai sofrer, o que eu posso fazer para que tu sofras o mínimo possível? Porque nós sabemos, meus amigos, que quando entra a denúncia, cai na mão de determinado juiz, nós já sabemos qual é a sentença. Estão de acordo? Não adianta você fazer qualquer coisa. Não adianta. Tu faz a melhor... Não adianta, o cara não vai ouvir. Ele não vai responder. Às vezes o trabalho nosso é tão limitado, do defensor, que a única possibilidade tem que o Freud chama do estranho familiar, que a única coisa que o defensor pode fazer é estar do lado dele. Esse carinha, tu está nesse ambiente mórbido. Está vendo aquele promotor lá, quer o teu sangue, aquele juiz da sala, o Roberto quer o teu sangue. A sociedade quer o teu sangue, eu estou aqui do teu lado. Nem sei por que eu estou aqui, mas eu quero te ajudar. Eu sou que ele chama de um estranho familiar, um parceiro. Às vezes o limite é tão cruel que tu só pode estar do lado do coleguinha. Acho que uma das coisas vitais, e agora voltamos para a discussão do poder, eu acho que o defensor, eu acho que nós temos que ter uma profunda denúncia contra os violadores do direito humano. É não silenciar. Amigos, é não silenciar com as agressões do cidadão. Amigos, é não silenciar. É não ser convivente com a ilegalidade do poder. Mas não é um discurso assim, o poder judiciário está fazendo isso. Não, é o poder judiciário na mão do juiz fulano de tal que está fazendo isso. É tentar desmascarar a arrogância. O Nietzsche diz assim, que todas as verdades silenciadas se tornam venenosas. Nós temos, já que não temos o poder, e já que não podemos fazer nada, talvez o máximo que nós possamos fazer é constranger o violador dos direitos das pessoas. Repito, defensor não é para qualquer um. Não é para qualquer um, não. Tu vai ter que enfrentar o poder. Se não consegue isso, vai atuar na própria si. Você na escola deve ter, cuidar de ficha, deve ter. O defensor já vai trabalhar cuidando das fichas, marcando ponto, dando entrevista à rádio. Nas relações homossexuais, que não tem muita confusão, no máximo que um grita com o outro, né? Porque não é para qualquer um. Eu não estou querendo dizer que o defensor tem que ser gênio. Eu estou querendo dizer que o defensor tem o dever ético de dar o seu limite máximo. Ponto. Ou seja, ele tem que fazer tudo o que ele é possível. Ele não pode querer viver do amor e não amar. O Lozoya que diz assim, que parece que o defensor público ele é um contrapoder. Ele é o estancador do poder. É o não poder contra o poder. O poder do defensor público é não ter poder. Está confuso isso? O poder é não ter poder. É essa liberdade. É não ter esse compromisso com o poder. Porque o poder vai tentar sempre cooptar o defensor. Trazer para pertinho. Sabe? Porque o defensor, ele passa a ser um mala. Ele vai querer trazer para perto do poder. E as pessoas, e o poder tem um fascínio. Daí você fica podre também. Nietzsche diz assim, as pessoas querem chegar no trono, não percebem que lá no trono tem muita nojeira. Eu tenho que ter esse distanciamento.
Porque o dia que você negocia com o poder, você está destruindo os direitos de uma pessoa, direito que você não tem. Porque o cara que chega nas mãos de vocês, meus amigos, ele chega no momento de uma dor absolutamente insuportável. Amigos, ele chega insuportavelmente sofrido. Ele tem um mundo contra ele. Normalmente ele é um analfabeto, a família dele não é ele que está sofrendo, é a família dele que está sofrendo, a mulher dele, o cachorro dele, o gato dele, o pai dele, a história dele que está sofrendo. E ele chega completamente esgualepado na frente de você. Para mim, é um desgraçado o defensor que não se contamina pela dor do acusado. É um desgraçado. É um burocrata. Ele tem que sentir a dor do parto. Ele tem que ser parceiro do cara. Porque o cara só tem você. E a grana que vocês recebem é para defender esses caras. Não para estar lambendo bota do poder. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um ser defensor. Eu acho que é execrável o defensor que negocia os direitos do acusado. Execrável. É aquele defensor que negocia com o juiz do promotor, que faz audiência sem a presença do réu que está preso, e se depois se compromete a não recorrer alegando isso, negociando os direitos que não é dele. Negociando os direitos com o esgualepado. O cara já está ralado pelo mundo, pela vida, e ainda tu contribui para ralar cada vez mais ele, legitimando a injustiça. Tu é um execrável. Tu não merece o nome de defensor público. Tu é um merda. E o poder vai querer que você seja isso. Vai querer que você seja isso. Lambendo as botas. Possivelmente no café vai ter pão de queijo, vai ter o estacionamento melhor, lá no fórum. Delinquente é o defensor que permite a ausência do MP nas audiências e que assina depois. Delinquente. Aliás, não precisa eu dizer que é delinquente. O Código Procede, o Código Penal diz que isso é crime de falsidade ideológica. O que eu estou querendo dizer é que o poder é mau. E o defensor não pode ser amiguinho do poder. Ele não pode se contaminar pelo poder. O defensor não pode se adocicar pelo fascínio que exerce o poder. Amigos, é o seguinte. A nossa atuação é um problema ético insuportável. Porque as consequências do nosso atuar, quem vai sofrer é o outro. Se tu for um vagabundo, no fim do mês o teu salário está lá. Está lá, que dia vocês recebem aqui? Dia 1º, tá. Lá no menos o antepenúltimo dia. Não. Tu ser um vagabundo, não ser um vagabundo, no dia 1º tua grana está lá. Ou seja, tu não sofre as consequências do teu atuar. Quem vai sofrer as consequências do teu atuar é uma outra pessoa. Tu tem que dormir com isso. Quem vai sofrer as consequências da tua competência, do teu interesse ou da tua incompetência, não é tu, é outro. Tu sabe o que é isso? De novo, não estou querendo dizer que o defensor tem que ser gênio. Estou querendo dizer que o defensor tem que atuar no seu limite máximo. O máximo que tu pode fazer. Não se pode exigir que os defensores sejam gênios, mesmo porque gênios somos nós dois, e mais os 2 ou 3. Né? Para Nietzsche, o Nietzsche tem uma expressão que eu acho fantástica, né? O Nietzsche diz assim, que só existe a justiça entre iguais. Quando as pessoas não são iguais, é impossível estabelecer justiça.
Parece que a nossa função como defensor é igualizar o espetáculo. A gente sabe dos poderes maiores que tem o MP. Eu tenho que ter uma força tão grande que eu torne igual a disputa pela minha competência. Eu não posso ser mais incompetente do que a acusação. Não posso. Porque tu está defendendo um cara que está esgualepado. Mas, puta, eu estou de saco cheio de gritar isso para vocês. Eu acho assim que nós temos, o defensor tem que preservar a sua independência, mesmo com o curso da carreira. Tem que preservar. Mas a independência sempre vai ter uma questão que se põe. Independência para quê? Não é uma independência para estabelecer um grau de arrogância. É uma independência para poder servir o esgualepado com dignidade. E assim, eu acho que a gente tem ciência de que o concurso, passar num concurso para defensor, não é um fim. É o começo. Aí começa a vida. Agora tu vai mostrar se tu presta para alguma coisa ou se tu é um merda. Esse é o momento decisivo. Eu lembro que o Eunice que conta a história, um promotor lá na Bahia, chegou um promotor para trabalhar com ele, passou no concurso, e ele chegou e disse, olha, esses processos são para ti. O cara chegou, é para eu fazer esse trabalho aí? Mas só faltava essa. Fiquei 3 anos estudando para passar no concurso e agora vocês querem que eu trabalhe. É isso. Passar no concurso não tem nada a ver com o fim em si mesmo. Para o burocrata é um fim. O mundo para. Está tranquilo o resto da vida dele, o gato dele, o cachorro dele, a mulher dele, o marido dele, está tudo organizado a vida. Para esse merda é um fim. Mas o defensor que nós queremos, isso é apenas o começo. Agora que começa a luta. Para terminar, com Nietzsche. Vamos lá. O Nietzsche tem uma expressão que eu copiei aqui para transmitir para você. Estou abrindo aspas. Ele diz assim, o Nietzsche: esta é a nova tábua, ó irmãos. Ponho sobre vós, tornai-vos duros. A pedra que eu estou colocando sobre a cabeça de vocês. Sejais duros. E voltando ao começo da fala, o defensor não pode ser parasita. Não pode ser parasita. Bem, para terminar, de novo com Nietzsche, ele diz a uma certa altura, ele diz assim, este, meus amigos, é o meu caminho. Qual é o vosso? Assim respondi às pessoas que me perguntaram pelo caminho. O caminho não existe. O caminho é construído por cada um de nós. Foi um prazer estar com vocês, amigos. Inicialmente, professor, eu agradeço em nome da Defensoria Pública e coloco à disposição dos presentes os microfones para alguns questionamentos, junto ao professor Hamilton. Boa tarde, professor Hamilton. Meu nome é Igor, sou defensor público aqui da área criminal e espero que não seja um merda. Professor, eu também. Eu aqui não sei nem como expressar o que eu senti enquanto o senhor falava. Porque é muito duro para a gente da área criminal ser essa pessoa dura e bater de frente com o poder. É muito difícil. Porque, como o senhor disse, nós não sofreremos consequências nenhuma. Acabar da audiência, eu vou lá para casa. Eu sei, é isso aí, tá. Nossa. Pode desligar.
Vou deitar, talvez puto da vida com o que aconteceu na audiência, mas agora eu vou para casa. A consequência da minha dureza, quem vai sofrer vai ser o meu assistido. Porque o juiz não vai descontar em mim ou bater de frente com ele. Ele vai descontar no meu assistido. Como é que a gente trabalha com isso, professor? Pelo amor de Deus, me ajuda. Bom, vamos lá. Eu não estou achando que eu tenho resposta para tudo. Eu acho que as histórias são, eu acho que é uma construção, né? Como é que Igor, vamos lá. Primeiro que eu não sei se isso é real, eu sei que isso é real com o advogado particular. Vai descontar no cargo. É mais com ele. Pois é, eu não sei. Eu não tenho. Porque eu... Tu quer deixar eu falar? Sim. Pô, Patrícia, dá um jeito nesse teu filho aí. Viu, Igor? Não sei. Agora, eu estou convencido assim de que cada caso é absolutamente um caso. Tu estava falando em questão de estratégias. O Lira Filho diz assim que estratégia a gente negocia, a gente não negocia os princípios. Eu acho que algumas estratégias se negociam, mas não se pode negociar com princípios. Tem que estabelecer uma limpeza nisso tudo. Agora, que tu tens o dever de igualizar, tu tem. Não pode ser subserviente. Eu disse que você pegou lá que eu acho assim que só existe juiz arrogante, juiz prepotente na frente de advogado subserviente. Na frente de advogado digno, esse merda do arrogante bota a cola embaixo do rabo. Porque ele é um covarde, como regra. Porque esse que é arrogante, normalmente é um puxa-saco do tribunal. Que é para até justificar. O Nietzsche diz assim que o poder, o cara gosta do poder para humilhar os de baixo, para servir os de cima. Normalmente são os merdas, são os bajuladores. Esse cara, mesmo porque, Igor, eu acho, que como regra, claro que estou falando, cada caso é um caso que vai ter que ver lá, o diabo sabe para quem aparece. Teve uma coisa fantástica um dia lá. Eu não estou querendo dizer, quando estou falando de independência, eu não estou querendo dizer que o cara tem que ser mal educado, tem que ser grosso, entendeu? Um outro tipo de arrogância. Não. Somos iguais nesse rolo todo. É isso que eu estou querendo dizer. Mas teve um dia lá no júri, que a defensora, lá em Porto Alegre, a defensora pública, deu voz de prisão ao promotor porque ofendeu a juíza. E chamaram a polícia e prenderam o promotor. Estranho, né? Mas eu acho que tem que ver o que é estratégia e o que são princípios. E acho que esse é um processo de construção. E não adianta. Cada caso é um caso único na história. Isso que é o fantástico do direito penal, é que cada fato, cada réu é um fato único e irrepetível na história, que tu tem que dar uma resposta única e irrepetível na história. Está confuso o que eu estou dizendo? Não. Tu não pode trabalhar no direito penal como regra com essa história do pensamento simulado, essas coisas tudo, como os casos fossem iguais. Não, são absurdamente diferentes. E esse fato do cara, desse que ele está sofrendo aqui, que aconteceu com ele, esse fato que aconteceu, ele é único na história, nunca aconteceu igual, nunca mais vai acontecer. E eu tenho que dar a resposta igual para esse cara, porque esse cara é único na história. Por isso que eu teria que ser seria uma outra palestra, né? Um curso, que é a visão tópica do direito, do que eu vou fazer, que eu vou buscar aqui e agora. Mas claro que é difícil. Tu acha que tu está ganhando toda essa grana aí para ter moléstia? Eu acho que a resposta é essa, é estratégia e não violação de princípios.
Mas enquanto tu estiver atento, tu estiver te espantando, vamos voltar para o começo da palestra, tu vai encontrar respostas. Se tu não te espantar, está tudo solucionado. Fica como está. Esse é saudável. É saudável na dúvida. É saudável. Mesmo porque uma passagem do Nietzsche, né? O Nietzsche diz assim, que o que deixa as pessoas loucas é a dúvida. E não o que deixa as pessoas loucas é a certeza, e não a dúvida. É questão de sanidade de ter dúvidas. Voltando para o começo da verdade, todo idiota não tem dúvida. O idiota diria assim, pô, pode deixar que comigo lá está tudo resolvido lá no troço. Pá, pá. Esse é foda. Se não dá para conversar com o cara, ele já tem a resposta, né? Mais alguém? Professor Milton Bueno de Carvalho. Professor, como defensor público da vara do Tribunal do Júri, eu me convenço de que o papel que eu exerço, ele só vem a confirmar as palavras que o senhor disse aqui hoje. E é nos embebedando de uma fonte tão preciosa que, em nome da Escola Superior da Defensoria Pública, em nome do Defensor Público Geral, Dr. Luciano Montari, agradecemos a sua presença e uma palavra que eu acho que reflete o pensamento de todos aqui. Gratidão pela sua presença na tarde de hoje. Muito obrigado. Em nome da doutora Patrícia, que me deu essa incumbência, declaramos encerrados o primeiro simpósio de Direito das Ciências Criminais da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, que nos trouxe, acima de tudo, grandes palestrantes, com um peso enorme, e nós saímos um pouco mais obesos, Patrícia, uma obesidade de conhecimentos. Muito obrigado a todos, e tenham uma boa noite e um bom final de semana.